eram outras, mas eu lembro que foi uma gestão muito bacana, deu muita troca, muito aprendizado. É realmente muito legal saber que mesmo naquela época a convivência já era algo bem amistosa, bem tranquila e que podia se resolver tudo pessoalmente, muito melhor que talvez hoje em dia, que seria mais complicado para essas coisas se resolverem frente a frente, já que possui já algumas barreiras para essa conversação pessoalmente. E como última pergunta, eu tenho. Quero que o senhor explique um pouco sobre como o senhor se elegeu, quais propostas, como foi o processo eleitoral na época do senhor. Então, relativo ao processo eleitoral, como ocorreu, né, as nossas propostas. Eu não lembro exatamente quais foram as nossas propostas. Na real, eu lembro de uma proposta específica que era realizar a pintura da escola. Na época, a escola precisava de uma manutenção em pintura, enfim, e nós, enquanto chapa, né, na concorrente, a gente destacou a importância de buscar recursos para conseguir pintar a escola, né? E eu lembro que nos debates, isso é um ponto, teve debate, isso foi algo que saltou assim para discussão. A gente não conseguiu, por fim, realizar a pintura da escola, nem angariar muitos recursos, mas eu lembro que, posteriormente, no ano depois, ou no máximo 2 anos depois, eu lembro assim, a escola foi pintada. Então a gente fica muito feliz que aquela nossa proposta que tinha sido levantada, ela foi atendida não pela nossa gestão, mas por outras demandas, outros sujeitos, acredito que até a equipe diretiva, né, possivelmente, e não propriamente o Grêmio Estudantil. Mas a gente levou isso para debate, acho que foi importante. E o processo eleitoral. Eu lembro que na época, então, tinham que se inscrever as chapas, e a inscrição acontecia, tinha que ter 4 nomes: o presidente, o vice, o secretário e o tesoureiro. Então, como eu falei, eu não lembro o nome de todos, né? Mas eu lembro que a Cristiane era vice e o Mauro, se eu não estou enganado, era o secretário. Então, o que aconteceu? Inscritas as chapas, a gente partiu para o debate. Foram inscritas 4 chapas aquela vez e foram realizados 3 debates. Um debate no turno da manhã, um debate no turno da tarde e um debate no turno da noite. E foram debates em que a gente precisava estudar, a gente tinha nossas propostas, a gente tinha propostas das chapas adversárias, né? E foi muito bacana, foi um processo de estudo mesmo, de preparação, de pensar as perguntas que os colegas iam fazer, pensar as perguntas que nós íamos fazer. Eu tinha réplica, tréplica, foi muito bom, foi ali no refeitório, onde é atualmente o refeitório da escola, e juntou todos os estudantes da escola para assistir os debates. Então acho que foi muito bacana, um processo muito bom, porque ajudou a gente a se desenvolver, desinibir um pouco, uh, tirar, né, essa vergonha que a gente possui, né, em se envolver, em estar participando, em falar, acho que isso é importante. E eu lembro que depois, na eleição, a eleição foi um dia depois, né? E o resultado, nós ganhamos pela diferença de uma turma. Eu lembro dessa expressão, era uma turma. Então, que dava mais ou menos, sei lá, umas 30 pessoas. As turmas, elas eram maiores do que as turmas que a gente tem hoje. Então, era mais ou menos uma diferença de trinta a 40 votos, uma coisa assim. Isso me marcou muito. Então, foi um processo muito bacana, que a gente aprendeu bastante. Estava nervoso, ansioso, mas é um processo que a gente, no final, aprende bastante. E hoje, vendo, assim, depois de tanto tempo, vendo, né? Depois de tanto tempo, foi um processo em que a gente amadureceu, a gente cresceu. É realmente muito interessante ouvir sobre os debates que seguiam um padrão de debates políticos de vereadores e de presidentes, até mesmo tão sério quanto, e que todos estavam empenhados. Seguiam um processo de chapas e além das propostas que, mesmo que o Grêmio Estudantil da época do senhor não conseguiu colocar em prática a pintura, ainda conseguiu diversas outras coisas. E aí, além disso, a pintura ainda foi realizada. Muito provavelmente ainda conseguiu por alguma certa ajuda do próprio Grêmio Estudantil do senhor. Bem, agradeço a sua cooperação para gravar essa entrevista e temos muita saudade do senhor. O senhor é um professor incrível e que sempre vai estar em nossos corações. É para sempre, sempre vai ser nosso professor, vai estar sempre na nossa vida e vamos guardar para sempre as suas lições, não só de física, mas também para a vida. O senhor sempre vai ser a pessoa querida dos nossos corações,
nunca esqueceremos seu nome. Esperamos poder dar muito orgulho ainda pro senhor.